Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Esse podcast é um projeto de extensão da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do curso de Agronomia. Sou o professor Jorge, sou professor coordenador desse projeto e hoje à noite nós teremos mais uma entrevista para completar esse nosso ciclo da nossa primeira temporada, entrevistando grandes mulheres do agro. Hoje nós temos uma entrevistada nossa, né, do Nordeste, aqui pertinho de nós, que tem diversas características, mas acho que o que mais nos interessa hoje é o título de engenheira agrônoma, né? Então, hoje nós estamos recebendo a engenheira agrônoma Neilza. Seja muito bem-vinda, Neilza. Obrigada, Jorge. É um prazer imenso estar participando desse seu podcast, né? É uma ideia inovadora, é uma coisa que funciona bem para essa geração que nós temos aí nas salas de aulas do ensino superior nos dias de hoje, né? E é importante porque diminui as distâncias e são histórias que a gente pode contribuir na vida de cada um. Então, é um grande prazer estar aqui, estou muito feliz, gostaria de estar presencial, mas desde que eu não possa estar presencial, vamos contribuir da maneira possível, que é fazendo esse podcast. Sim, sim. Neilza, conta um pouquinho, né, sobre você, as pessoas que não têm o privilégio de saber quem é ela. Então, pode se apresentar um pouquinho? Bem, pessoal, eu sou Neilza, né? Meu nome é Neilza Reis Castro de Albuquerque. Eu sou alagoana, de Maceió, né? Sou serra talhadense de título de cidadã, que eu já consegui aqui. Eu moro em Serra Talhada, eu estou ativa na unidade acadêmica de Serra Talhada, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Estou no sertão do Pajeú, né? Então, sou engenheira agrônoma, sou mestre em fitossanidade e doutora em fitopatologia, que é uma disciplina que vocês vão ter contato daqui a alguns períodos, né? Porque esse podcast é para o pessoal que está entrando, não é isso, Jorge? Sim, sim, mas já já eles vão chegar lá. Sim, sim. Neilza, conta um pouquinho como é que o curso de agronomia chegou na sua vida. Bem, deixa eu dizer. Desde pequena eu acho que eu ia ser agrônoma e não sabia. Por que eu digo isso? Porque minha mãe disse, né, que meu primeiro brinquedo no jardim de infância foi um trator cor de laranja. Eu conto essa história aos meus alunos. Minhas colegas levavam bonecas, fogãozinho, sofá, guarda-roupa, né? Todo brinquedo com aquele estereótipo feminino, e eu gostei de um trator cor de laranja, agarrei esse trator numa loja e terminei levando ele como brinquedo também para o meu jardim de infância. Esse foi o primeiro indício de que eu seria uma engenheira agrônoma. O segundo indício era que minha mãe dizia que eu pegava todas as sementes de fruta que eu comia, eu chupava, colocava no algodão, umedeci e jogava debaixo da cama. E aí, daqui a pouco, minha mãe via o feijão saindo, né? Então, ramando, né? Saindo a semente germinando e a planta saindo. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Quando ia olhar, tinha sido eu que tinha plantado. Eu adorava plantar. Mas eu também gostava de dar aulas para as minhas bonecas. Então, eu acho que tanto a agronomia como a docência, né? Ser professora, foi uma coisa que eu vim carregando desde cedo no meu íntimo, né? Na minha cabeça, na minha mentalidade. E aí eu comecei a fazer agronomia, pasmem, eu fiz vestibular, veja, para o ano, pessoal, não sou tão nova, mas para o ano eu já vou fazer 30 anos de formada em agronomia. E aí eu tinha feito meu primeiro vestibular e tinha colocado primeira opção arquitetura e segunda opção agronomia. Era um vestibular que a gente só podia escolher 2 cursos, mais ou menos parecido com o SISU de hoje, né? E aí, só que não tinha todas aquelas etapas que se tem hoje. E aí eu não passei em arquitetura, e aí passei em agronomia. Eu disse, vou cursar agronomia, porque eu vou ver se eu gosto. E aí eu comecei e me apaixonei pela agronomia.
né? Eu já tinha essa coisa íntima desde a infância, que mostrava gostar desse cenário mais do campo, né? Da agricultura, e aí eu fui cursar agronomia e dentro do curso de agronomia eu vi vários ramos diferentes para poder me identificar. Sim, sim. Conta um pouquinho agora, Neuza, que é muito interessante. Quando a gente entra no curso, a gente fica meio perdido, né? Porque a agronomia é um Isso, universo. isso. Como foi que chegou o estágio lá na tua graduação? Ele Pronto. chegou de bandeja ou você foi atrás? Não, eu comecei a estagiar quando eu estava no segundo período de agronomia. Né? Então, eu entrei na agronomia, era uma turma, não era uma turma muito grande, era uma turma de 27 alunos, né? E aí eu comecei a ver os professores, e todos os professores no primeiro período diziam, olha, quanto mais cedo vocês começarem a estagiar, a participar de projetos, a participar de até bolsas, né? E eu vim de um contexto que antigamente não se tinha tantas bolsas como hoje, né? Hoje temos as bolsas do PIBIC, bolsa de extensão, bolsa de iniciação à docência nas licenciaturas, mas naquela época não tinha. E aí eu cheguei, disse, rapaz, eu vou começar a estagiar. E fui estagiar no melhoramento genético de plantas. Foi o meu primeiro estágio dentro da instituição. Eu sou formada na Universidade Federal de Alagoas, né? Agora eu sou funcionária da Rural, mas eu fui aluna de graduação na Universidade Federal de Alagoas. E aí comecei esse meu estágio lá em melhoramento genético. Depois eu disse assim, eu acho que eu vou sair, vou ver outras áreas. Porque é outra coisa que eu digo aos meus alunos, né? Sou professora do curso de agronomia aqui na UASH, na UFRPE, né? Fui coordenadora de curso duas vezes já. Então, assim, tenho muita lida com os discentes. E aí eu disse, agora eu vou ver como é que funciona a agrometeorologia. Aí fui estagiar na agrometeorologia. Consegui uma bolsa de iniciação, fui bolsista por um ano. Fiz um trabalho muito importante, que era a parte de detecção de evapotranspiração em vários municípios do sertão alagoano, para saber quanto se gasta quanto se perde de água para a atmosfera, né? No sertão é uma questão muito séria, porque se perde muito pela incidência solar, pela umidade relativa baixa, e aí é uma coisa importante. E depois da agrometeorologia, eu fui para a entomologia. Aí eu estagiei um ano na entomologia, mas os meus insetos davam muito trabalho, porque eu trabalhei com a broca da cana-de-açúcar, e eles voavam muito, e eu tinha que ficar caçando eles o tempo todo dentro do laboratório. Eu disse, não quero essas coisas que saiam muito do lugar. Por fim, cheguei na fitopatologia. Quando cheguei na fitopatologia, me identifiquei, me apaixonei, tive uma orientadora maravilhosa, a professora Maria de Fátima Muniz, né, que eu digo que é minha mãe acadêmica, né, que até hoje ela está lá ainda, quando eu chego lá, ela está lá. Eu vou me aposentar, e não larga aquele osso. Né? Mas, assim, foi me apaixonando pela fitopatologia, terminei a graduação, e passei no mestrado de biotecnologia vegetal na UFAL. Ia trabalhar com cultura de tecidos, aquele plantio in vitro, né? E aí, no meio do curso, eu passei para o mestrado em fitopatologia na UFRPE. Digo, não, a minha paixão é fitopatologia. Eu vou fazer fitopatologia. E aí eu fui fazer fitossanidade na UFRPE. Certo. Conta um pouquinho também, Nilson, que a gente sabe que os nossos alunos, né, eles estão mudando de realidade. Alguns estavam estudando, mas outros às vezes estão trabalhando e entrou. Como é que foi para você lidar com as disciplinas, você tinha suas responsabilidades, e o seu estágio? Como é que você conseguiu conciliar essas duas atividades? Certo. Eu não sei como é o regime aí da universidade de vocês. Mas, por exemplo, na minha época era regime de crédito. E crédito, você faz seu horário, né? Então, assim, você pode botar as disciplinas, desde que você tenha pago os pré-requisitos, que são aquelas disciplinas que são necessárias serem pagas antes para poder avançar no curso. E aí eu sempre, como eu era uma boa aluna, era uma aluna muito dedicada, eu estava blocada, então não tinha disciplina que tinha reprovado. E aí era fácil, porque um turno eu estudava,
estava em sala de aula. No segundo turno, eu estava nos meus estágios, que geralmente são 20 horas semanais, que dá, no caso, 4 horas, que seria o turno contrário ao turno que eu estava estudando. Eu passava o dia na universidade. Puxado, hein? Puxado, era puxado. Comenta também um pouquinho, Neilza, porque assim, os nossos alunos, às vezes eles podem escolher os colegas para fazer uma apresentação de seminário, de trabalho, mas no estágio a gente não pode escolher o coleguinha que a gente quer trabalhar, né? Como é que foi para você trabalhar em equipe? Como é que foi esse aprendizado? Assim, trabalhar em equipe é uma coisa muito boa para quem sabe trabalhar em equipe, né? E quem não sabe tem que buscar aprender a trabalhar em equipe. Porque hoje o mercado de trabalho pede que você seja uma pessoa coletiva, que você tome decisões, que você possa dividir suas decisões, suas opiniões com outros colegas, e isso é uma coisa enriquecedora, porque às vezes você olha tanto para dentro de si, esquece de que ver outro ponto de vista das pessoas que estão ao seu redor, que pode te ajudar mais do que atrapalhar, né? Então, assim, trabalhar em equipe, eu sempre me dei bem no coletivo, né? Sempre fui uma pessoa muito falante, gosto de fazer amizade, né? Meus alunos até me chamam de mãe, ela vem a mãe, né? Mãe, porque eu sou essa coisa de abrir a asa, querer botar todo mundo embaixo, mas eu tenho esse espírito de coletividade. Eu sou uma pessoa que gosto de gente. Eu costumo dizer que eu gosto de gente. Quando veio a parte remota, né, na pandemia, eu sofri muito porque a gente só falava nas telas. Hoje, a tela nos aproxima. Hoje eu estou Sim. pertinho de vocês aí da Universidade Estadual, né? E aí, mas eu sempre me dei bem. E é uma coisa que vocês precisam prezar, que é a coletividade. Ninguém caminha sozinho no mundo de hoje. Estamos sempre precisando de alguém que esteja ao redor, de uma equipe, de opiniões diferentes. Divergir opiniões é uma coisa fantástica, enriquecedora. Então, aquele colega que às vezes não tem a mesma opinião que a sua, sem querer levar para o lado de briga, você pode ver o lado bom dessa divergência. Nossa, ele está dizendo isso para mim, mas por que será que eu não tenho essa visão? Então, você começa a se moldar, porque nós, seres humanos, precisamos muito dos outros para uma eterna construção do nosso ser. Sim, sim. Neuza, comenta também um pouquinho, acho que é interessante, porque você vai poder falar sobre os dois lados. Quando a gente está no estágio, a gente tem muito receio de falar com os nossos supervisores, com os professores, né? É sempre o último a saber. Como é que foi essa sua relação e que conselho você dá também para que essa relação possa ser proveitosa para o aluno, ele não ter esse receio todo de conversar, de tirar uma dúvida? Eu, graças a Deus, todos os meus orientadores de estágio sempre foram pessoas bem acessíveis, né? Mas nem sempre a gente vai encontrar gente desse jeito. Às vezes a gente vai encontrar um orientador que ele é mais fechado, ele tem um jeito de trabalhar diferente, do seu jeito, né? Mas isso também é enriquecedor para a sua evolução profissional, né? Então, na vida profissional, a gente não vai ter só facilidades, a gente vai ter muito mais dificuldades do que facilidade. Mas encarem essas dificuldades como aprendizado. Tá? Meus orientadores sempre foram grandes mestres, pessoas que eu me espelho até hoje. Né? Então, trouxe para a minha vida profissional, eu tive sorte de ter pessoas, eu não sei se você conhece, como Paulo Vanderlei, que é autor de um livro de estatística. Quando eu estagiei no programa de melhoramento genético de plantas, ele era meu orientador. E aí ele tinha todo aquele contexto que os meninos, ele era muito rígido em sala de aula, né? Porque não era fácil, uma turma de agronomia de antigamente não era uma turma de agronomia hoje. Quando eu olho para a minha turma de agronomia na universidade e olho para os meninos que eu dou aula, eu digo, nossa, como são diferentes. Porque era um pessoal muito mais... Antigamente era um pessoal muito mais briguento, sabe? Muito mais marrudo. Hoje em dia os meninos são mais obedientes. A gente não era tanto assim, tinha um pouco de rebeldia. Eu acho que ainda da década de 70, dos anos 80, né? Que era muito forte isso. Mas os meus orientadores sempre foram pessoas muito fáceis de lidar.
E são referências que eu carrego até hoje na minha vida. Mas eu podia ter pego um orientador que não fosse desse jeito. E aí a gente procura se moldar com todo respeito, né? Lógico, evidentemente, porque existe, quer queira, quer não, existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia é uma hierarquia boa para que a gente aprenda a lidar com isso, né? Mas que se você se mostra presente, dedicado, responsável, você começa a ganhar a confiança do seu orientador. Isso é uma coisa muito importante na relação entre orientador e orientado. Sim. Comenta também um pouquinho, Neuza, que a gente sabe que durante esse período, né, o aluno ele fica com muito dúvidas, ele às vezes acha que não vai dar conta, que às vezes está ali chegando perto do final do semestre, mas sempre dá certo, né? No final, como foi o teu aprendizado no estágio, daquilo que tu considera que dentro de uma sala de aula você acha que não teria aprendido? Pois é. Todos os estágios vão trazer para vocês coisas que você vai ver numa sala de aula na teoria, mas que só a prática vai lhe mostrar onde você vai aplicar. Então, a teoria é importantíssima, mas fazer estágio, participar de projetos, de programas, de viagens, de visitas técnicas, né? Participar de aulas práticas em laboratório, né? Em outras circunstâncias, visitar áreas experimentais, tudo isso vai trazer uma vivência diferente do que você tem na teoria. E quando você olha para a teoria e diz assim, então aquele conceito, né, aquela comparação, aquele item que eu vi em tal aula se emprega aqui. Então, é quando você vai ter a certeza de que a teoria não vive sem a prática e a prática não vive sem a teoria. Então, é isso que a gente tem que sempre aliar, né? Porque a gente sabe que ficar só em sala de aula, você tem várias disciplinas diferentes. Eu digo meus alunos que o curso de agronomia não é um curso simples, é um curso onde você tem várias áreas diferentes. No final, você tem que juntar tudo para se formar engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter oportunidade e saber aproveitar as oportunidades que a universidade nos dá. E é vocês que vão determinar isso. É aquela história que eu digo, olha, o cavalo selado só passa uma vez. Você tem que montar nesse cavalo e seguir a viagem, né? Para não perder a oportunidade de ter certas vivências. Porque vivência é coisa muito importante dentro de um contexto universitário. Sim, sim. Comenta um pouquinho também, Neilza, que assim, às vezes a gente tem algumas meninas que consideram ainda, acho que até uma visão errada, de que a agronomia ela é muito masculina ainda, aquela agronomia bruta, rústica, né? E a gente está entrevistando justamente mulheres para mostrar que realmente a agronomia ela não é só desse modo, elas podem, né, estar atuando. Mas conta um pouquinho da sua experiência. Você teve alguma dificuldade por ser mulher? E também comenta, né, como é que você enxerga hoje em dia a participação feminina no curso de agronomia? Eu sou de uma turma, né? Como eu falei para vocês, que para o ano eu faço 30 anos de formada, que só tinha eu de mulher na turma de formatura. O resto eram todos homens. Mas se eu disser para vocês que eu mandava em tudinho na época da comissão de formatura, eu dizia, fulano vai fazer não sei o que, cicrano, e os meninos obedeciam. E ai deles se não obedecessem. Então, às vezes, assim, num contexto, há 30 anos atrás, 30 anos eu digo, mas há 35 porque eu comecei, eu vou fazer 30 anos de formado, então eu comecei 5 anos antes. Trinta e Sim, sim. cinco anos, os cinco primeiros anos convivendo muito com homens, né? Alguns com personalidade fortes, né? Que queriam dizer que vocês não vão ser de nada, tal, não sei o quê. E hoje, cada um tem suas realizações, seus contextos. Hoje, o cenário da agronomia tem salas nossas aqui na UASH, do curso de agronomia, que tem mais mulheres do que homens. Então, isso aí caiu por terra, né? Então, assim, era muito mais difícil, hoje está mais fácil. Hoje as empresas absorvem mais as mulheres. Antigamente não era assim, antigamente eles eram estritamente masculinos. Então, por exemplo, até hoje tem algumas empresas que dificilmente aceitam mulheres para alguns cargos, né? Mas mudou muito. De antigamente para hoje, mudou muito. Eu já ouvi, né,
um certo preconceito em alguns eventos. Quando eu chegava, você é agrônoma, né? Como se dissesse assim, você é uma mulher, você é agrônoma. Sim, meu diploma é igual a qualquer agrônomo do sexo masculino. Estudei do mesmo jeito que ele, né? E sempre fui muito raçuda. Meu pai dizia que essa menina é raçuda, porque assim, quanto mais o pessoal desafiava, mais pé eu botava em cima. Eu acho que era para poder também eu me impor. Naquela época a gente tinha que se impor mais. Hoje não, hoje está bem mais tranquilo, meninas. Eu digo para vocês porque eu acompanho minhas alunas, minhas ex-alunas que são formadas hoje, que estão em cenários que antigamente era só masculino. Então, representante comercial, estão lá, dirigindo seus carros, viajando, vendendo produto, fazendo experimentação, trabalhando em usina de cana-de-açúcar. Então, tem muito contexto diferente do que era antigamente. Sim, sim. E é interessante porque a Neilza, quem ainda não sabe, ela é tia da Maiara, que foi já entrevistada aqui, né, no nosso podcast também. Então, a família, né, carrega esse laço das mulheres na agronomia, né, mulheres fortes. Então, não é desculpa não, Exatamente. né, ser mulher. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, para a gente é uma honra ser uma mulher numa profissão que era estritamente masculina, né? Sim, sim. Conta um pouquinho também, Neilza, como é que o estágio, você já comentou aí um pouquinho, que foi a partir do teu último, né? Mas assim, como é a importância do estágio para definir o profissional, né? O que é que tu considera mais importante que tu aprendeu no estágio que hoje te levou à docência, te levou à área da fitopatologia? O que é que brilhou assim teus olhos naquela época? Na verdade, a gente, quando faz agronomia, como eu disse anteriormente, é um curso que tem um leque imenso, né? Quando se entra na agronomia, não se sabe nem o que é que vai ver direito, porque não tem noção. Eu digo aos meninos, olha, é um leque muito grande o curso da agronomia. E nesse leque aí, vocês precisam começar a se identificar. Ou não, porque você também pode ser um agrônomo de todas as áreas. Porque às vezes você está num mercado de trabalho onde o seu cargo exija que você saiba de tudo um pouco para poder arrumar as soluções, criar estratégias de soluções para aquele determinado problema. Eu, no meu caso, não. No meu caso, eu comecei a fazer o estágio como bolsista de iniciação científica. Olha, naquela época era uma briga para ter uma iniciação científica. Não se tinha a quantidade de número de bolsas que se tem hoje. Né? Então, quando você era bolsista de iniciação científica, os olhos brilhavam, né, para aquilo lá. Olha, ela tem um trabalho, ela vai fazer um experimento. E como eu disse a você, eu tive uma orientadora, né, a minha professora, minha orientadora, que ela me ensinou a gostar mais ainda da minha área. Então, quando você faz a coisa que você gosta, não é obrigação, é paixão, né? É paixão. Você fazer o que você gosta não é obrigação, é paixão. E aí eu sempre também dizia assim, quero ser professora de Universidade Federal. Batia assim no peito e dizia, você, professora de Universidade Federal. Quando eu terminei minha graduação, eu fiquei um tempo parada, apareceram alguns trabalhos, alguns bicos, né, para eu me manter ativa. Fui trabalhar com o MST, olha só, fui para o MST, fazer projeto dentro do MST, né? E aí eu tinha semanas que eu ia para a fazenda, onde eles estavam ocupando, e a gente passava a semana lá, eu e mais dois colegas meus de lá que foram da agronomia. Dormia na casa grande do engenho lá, era bem tratado, bem direitinho, e chegava às vezes à noite de Kombi, de lama até o joelho, com a melancia debaixo do braço. Uma vez eu cheguei na casa dos meus pais lá em Maceió, minha mãe, quando me viu daquele jeito, as calças sujas, uma melancia debaixo do braço, dizia, meu Deus do céu, Nel, eles me chamam de Nel, você estudou para isso? E meu pai dizia, deixa ela ir, porque ela quer ir. Então, assim, eu nunca fui de estar negando trabalho, né? Então, é importante que vocês tenham, dentro do estágio, uma referência e estagiar na área que vocês quiserem, que vocês gostarem, porque isso é muito importante. Então, a partir desse contexto, tudo fica mais fácil na vida de vocês. Sim, sim.
A gente vai conversando, nem vê o tempo voa, viu, Neilson? Não é? Uma conversa boa, né? E a gente falando que a gente faz, né? Que a gente faz por paixão e gosta, o É tempo verdade. voa. Então, para a gente poder encerrar, a gente queria saber qual conselho você daria para aquele aluno que conseguiu o estágio, preparou toda a documentação, ele entregou e ele vai começar amanhã. Ele está com aquele frio na barriga, se vai dar certo ou não. Que conselho você dá para que ele tenha êxito nesse estágio? O frio na barriga faz parte do contexto, tá? O frio da barriga é um sinal que você está com a responsabilidade ativada, né? Então, se você vai começar uma coisa, bem, eu até hoje, eu estou na docência há 17 anos, até hoje, quando eu vou para a minha primeira aula, naquela turma nova, eu vou, né, com aquele friozinho na barriga, mas é uma coisa saudável, né? Mas que faz parte do processo, é um sinal de que você tem uma responsabilidade. Estágio é uma coisa que pode lhe abrir portas ou fechar portas, e isso daí, esse cenário, quem vai construir é o estagiário, né? Como eu falei para vocês, eu já fui 2 vezes coordenadora do curso de graduação em agronomia. Agora eu estou como vice-diretora da unidade acadêmica aqui de Serra Talhada. E aí a gente lida muito com esses meninos, com essa insegurança, com essa ansiedade. Professor, eu queria arrumar um estágio, eu queria fazer um estágio não obrigatório, porque eu não sei aí, mas aqui a gente tem o supervisionado e o não obrigatório. O não obrigatório você pode usar para fazer horas letivas, né? Letivas. E aí eu digo, vou arrumar um estágio fora para vocês. Estágio, pessoal, é a vitrine do seu profissional. Então, vocês precisam ter a melhor vitrine, a vitrine mais chamativa, a vitrine mais com maior responsabilidade e dedicação, a vitrine viva, bonita, né? com conquistas, com coisas boas, para que você leve isso para a sua vida profissional. Temos muitos estagiários que terminam ficando como empregado na empresa, depois que concluem seus estágios, porque fizeram um excelente trabalho e certamente o chefe da empresa, o diretor da empresa vai chamar, vai absorver aquele profissional. Então é muito importante, esse friozinho é uma coisa que vem e passa, né? É que nem saudade, saudade é uma coisa que dá e passa, né? Então é bom de ser vivido, saudade, ninguém vive saudade o resto da vida. Saudade vem, a gente sente, depois ela vai, depois ela volta. Mesma coisa essa ansiedade para começar tudo que é o novo. E o novo para a gente é algo muito importante, porque é o novo que vai construir degraus para a gente subir no nosso caminho da vida. Sim, sim. A gente até comenta, Neuza, que é um ambiente protegido, né? É um momento Sim, de errar, é um momento que pode você errar. pode errar, e é um ambiente que você também está protegido fisicamente, né? Porque quando você está fazendo um estágio legalizado, você também tem um seguro que lhe protege. Então, claro que você não vai sair fazendo besteira, mas você sabe que tem algo juridicamente que vai lhe abraçar e lhe confortar se acontecer alguma coisa de errado. Mas dificilmente acontece algo de errado. Colhem nos mais experientes, nos colegas na equipe dos estágios, cole no seu orientador, sem demonstrar insegurança. Claro, insegurança vai surgir, mas não deixe ela tomar conta da sua conduta. Então, quando você tiver dúvida, procura o professor da área, procura o colega que está há mais tempo naquela equipe, né? Então, certamente, eles vão lhe ajudar. Sim, sim. Nós agradecemos muito, viu, a sua participação, Neilza. Eu sei que vai ficar aqui esse recado, não só para os nossos alunos, né, que hoje em dia está todo mundo conectado, então, aqui o do Nordeste, nível Brasil, a gente vai estar divulgando, então a gente agradece demais a sua participação. Fazemos o convite, viu, pessoalmente para você vir nos visitar. Nosso campo ele ainda está em construção, mas em breve, aqui na cidade de Acaraú, a gente vai estar funcionando. Será muito bem-vinda, viu, Neilza? Tá bom, meu querido. Eu queria reforçar o convite a você, aos alunos também, né? De repente a gente tem algum evento, vocês podem vir visitar a gente também. Nós estamos no Sertão do Pajeú, nós somos uma unidade com 9 cursos de graduação, 2 cursos de pós-graduação nível mestrado,
1.950 alunos, 205 professores, 75 técnicos e 80 colaboradores. Então, somos uma comunidade grande e estamos de braços abertos para vocês no momento que vocês precisarem e quiserem vir nos conhecer. Jorge, iremos, viu? Foi um prazer imenso estar com você, você sabe. Você é sobrinho de coração. Muito obrigado, viu? A gente agradece a gente agradece a todos que assistiram até o momento. Compartilha, divulgue para o seu colega que ainda está em dúvida, tanto da agronomia como também dentro das ciências agrárias, que isso vai ajudar. Muito obrigado por todos, a atenção e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Yeah.